Você ouve agora o Evangelho do Dia, com o Padre Reginaldo. Olá, meus amados e queridos irmãos e irmãs. Minhas ovelhas escutam minha voz, eu as conheço e elas me seguem. Hoje, nesta 33ª semana, estamos celebrando os santos Santo André Donquilac e companheiros mártires, que foram mártires no extremo oriente da Ásia, nas regiões do Vietnã, que hoje é Vietnã, onde o Evangelho já vinha sendo anunciado desde o século XVI. E esses irmãos ali derramam seu sangue, regam aquelas terras vietnamitas com seu sangue, para que assim possam se tornar sementes de novos cristãos. Vamos ouvir o Evangelho que está em Lucas 19, de 45 a 48. Naquele tempo, Jesus entrou no templo e começou a expulsar os vendedores e disse: Está escrito, minha casa será casa de oração. No entanto, vós fizeste dela um antro de ladrões. Jesus ensinava todos os dias no templo. Os sumos sacerdotes, os mestres da lei e os notáveis do povo procuravam um modo de matá-lo, mas não sabiam o que fazer porque o povo ficava fascinado quando ouvia Jesus falar. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Meus amados irmãos, Jesus entra no templo, no Evangelho de Lucas, e ali expulsa aqueles vendedores e diz: minha casa será casa de oração. Será que nossa casa é casa mesmo de oração? Você tem feito da sua casa, irmãos, irmã, casa de oração? Às vezes nós vamos deixando também tantas coisas em nosso coração que vão tirando o essencial. Nós já não rezamos mais. Talvez aqui muitos que estão me ouvindo já foram pessoas que rezavam mais, tinham mais gosto e tempo para oração, e hoje é tanta coisa que foram colocando na vida, vai atribuindo à vida tanta coisa que nós vamos perdendo o essencial. A casa já não é mais casa de oração, é casa de falação, é casa de venda, de troca, é casa de barganha. A nossa relação com Deus já não é mais uma relação de amizade, gratuidade. A nossa relação com Deus pode ser tornada uma relação de barganha, de troca, de favores, onde nós só pedimos e vamos atrás de Deus para que Ele resolva somente os nossos problemas, mas já não aprofundamos mais. Perdemos as raízes, nos afastamos do essencial. A nossa casa se tornou casa de vendedores. E Jesus expulsa aqueles vendedores do templo e coloca o templo na sua função original, que é colocar o homem diante de Deus, colocar o ser humano diante de Deus para que ele preste a Deus um culto verdadeiro, um culto de amor, de louvor, de adoração. Teu coração tem sido isso, meu irmão? Teu coração tem sido o lugar onde Deus é glorificado? Deus é glorificado porque o templo era isso, é para que unisse o homem com Deus e o Deus com o homem, e ali, no altar do coração, o ser humano pudesse adorar, louvar e bendizer a Deus. Minha casa será casa de oração. Vós fizeste dela um antro de ladrões, disse Jesus. Que coisa! Aquele culto celebrado no templo agora havia se tornado abominável. E em nome de Deus
esse culto criava exploração, miséria, injustiça. Por isso, em lugar de criar relação do homem com o Deus, o templo estava afastando o homem de Deus. Pode acontecer isso conosco, nas nossas comunidades cristãs, na igreja. Jesus, com a autoridade que lhe vem do Pai, diz: não façais da casa do meu Pai casa de comércio. Ele é casa de oração. A casa de Deus é a casa de oração. Jesus agora é o lugar onde Deus reside, onde Ele encontra com os homens e onde se manifesta ao mundo. Ele é o lugar do nosso acesso ao Pai. Ninguém vem a mim se o Pai não o atrair. E ninguém vai ao Pai senão por mim. A casa de Deus não é o lugar de comércio, de barganha, de troca. É o lugar do encontro com Deus vivo, que veio ao encontro de todos os seres humanos para gerar comunhão, ligar de novo ao homem a sua fonte original, o Pai. E por meio de Jesus o ser humano tem acesso a Deus. No crucificado, vivo no meio de nós, encontramos o verdadeiro Deus. Mas, infelizmente, a fé, a religião se tornou fonte de lucro para tantas pessoas, sem escrúpulos nenhum, usam da religião como fonte de enriquecimento. Há muitas pessoas falando, pregando em nome de Deus, porém, seus interesses não não são a glória de Deus, mas o dinheiro fácil, que explora a boa fé do povo simples. Irmãos, o culto que Deus aprecia são gestos concretos de doação, de entrega, de serviço, simples e humilde aos irmãos. E quando somos capazes de sair do nosso comodismo, da nossa autossuficiência para o encontro dos vulneráveis, ou dos pobres, dos marginalizados, do estrangeiro, do doente, estamos a dar resposta litúrgica adequada ao amor e à generosidade de Deus para conosco. Minha casa será casa de oração. Expulsai, Senhor, de nossos corações, que é o templo, é o lugar da adoração, todos os vendilhões e vendedores, todos os ladrões que roubam a vida, a dignidade de cada ser humano. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Fiquem com Deus e até amanhã, se Deus quiser. Santos mártires, rogai por nós. Você ouviu o Evangelho do Dia com o Padre Reginaldo.